Olá, guerreiros, guerreiras do Exército São Miguel Arcanjo e todos os demais estudantes, cadetes e visitantes, parcerias. Vamos agora aqui estudarmos sobre as doenças espirituais. A nossa última etapa são as doenças espirituais dessa nossa disciplina de cura interior. Então vamos ver aqui o que é introdução. Vamos primeiro nessa aula entender o que é introdução, conceitos e a filáusia, a mãe de todas as doenças. Então vamos lá. Então, primeiramente, nós temos que entender uma coisa. O que é uma doença espiritual? Então, vamos entender que salvação também quer dizer cura. Devo reconhecer que estou doente. Então, salvação, irmãos, salvação quer dizer cura. Ok? Pronto, salvação quer dizer cura. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo ele veio para nos curar, ou seja, para nos salvar. Então não tem como você alcançar a nossa salvação, este encontro no reino de Deus, morar com Jesus eternamente, se nós não conseguirmos nos curar na plenitude. Como vamos conseguir nos curar nesta plenitude? Somente quem chega ao nível de santidade, né? É possível? É. São raras as pessoas? São. E o cume desta purificação é o martírio. Então, mas nós devemos ficar nesta luta. Então, a partir do momento que você agora entende que salvação quer dizer cura, é o mesmo que cura, Jesus veio para nos salvar, Jesus veio para nos curar. Por isso que essa disciplina de suma importância dentro do Exército São Miguel Arcanjo de cura interior, porque dentro dela está todo o trabalho para a nossa santificação, para que a gente possa conseguir encontrar os caminhos da santificação, certo? Eu devo reconhecer que estou doente para poder mudar de mentalidade. Então, o primeiro passo da cura é a gente reconhecer que estamos doentes. A humildade, você tem que reconhecer, enxergar diante desses estudos que nós vamos ter, vai te ajudar mais ainda a reconhecer tua doença espiritual. Então, por exemplo, se você tem uma doença física, você se machucou, você tem que reconhecer e aceitar que você está doente, que você precisa de um remédio para se tratar, não é verdade? Se você não reconhece, se você não aceita que você precisa de um remédio para se curar, como é que vai ajudar no teu processo da tua cura física? Então, eu vou dar um exemplo meu. Quando eu quebrei meu pé, eu aceitei todo o procedimento que o médico passou para que eu pudesse ser curado. Então não existe, irmãos, cadetes, estudantes, visitantes aqui do Exército, não existe cura de nada se você não reconhece. Por quê? Para você ser curado, você tem que aceitar. Eu tenho esta doença, então eu preciso tomar este remédio. No processo de cura espiritual de doenças espirituais, não é diferente. Então você com esses estudos vai te ajudar, te dar aquela abertura na mente e ver onde é que está a tua doença. Claro que é preciso você também ter um diretor espiritual, um orientador espiritual que vai te ajudar ainda a detectar melhor, para que possa aplicar o remédio. Você mesmo com esses estudos poderá auto-aplicar os remédios, porque aqui a gente vai ver as doenças espirituais, vai ver os remédios, o que precisa fazer para tratar estas doenças espirituais. Então, é claro, só a cura se eu mudo minha mentalidade errada, que a sociedade ensina. Então, a sociedade ensina um modo errado, certo? E diante de tanta confusão hoje, vocês não sabem nem mais o que é certo e o que é o errado. Quem está vendo esses estudos só a partir das doenças espirituais de cura interior, eu peço que veja a playlist desde o primeiro vídeo, porque lá vai te ajudar a limpar a tua mente sobre o que é certo ou errado, para você entender o que é o bem e o que é o mal. E eu ainda peço que vá muito ainda antes, vai lá estudar angelologia, se você não sabe nem mais o que é o bem e o que é o mal, porque lá vai contar a história, eu vou contar a história dos anjos, da existência do bem e do mal, e que os anjos do mal são capazes de se disfarçar de bem para gerar essa confusão, para que você tenha um entendimento melhor. Então, o primeiro passo vai ser, você vai ter que mudar a mentalidade errada que a sociedade ensina. A sociedade nos ensina uma mentalidade errada. Hoje, a sociedade está ensinando o quê? Roubar um celularzinho não faz mal, né? Roubar. Já vi professor ensinar que
justificar o roubo porque a pessoa não teve a oportunidade de trabalhar, então é por isso que ela está roubando. Não, irmãos. O que Deus nos diz? Jesus nos diz, não roubarás, não importa se seja para comer, não importa se seja para nada. O que custa você ir pedir? Não justifica você ter que roubar, assaltar, já querem criar leis aí para poder aprovar, roubar, se você tiver numa extrema fome, você pode roubar supermercado, roubar para poder resolver o teu problema de fome. Não, irmãos, por que não vai pedir? Se você está passando fome, vai pedir, irmão. Não é aceitando a mentalidade errada que a sociedade ensina que a gente vai alcançar cura. Se Jesus veio nos dar os 10 mandamentos exatamente para a nossa cura. Eu digo Jesus lá desde Deus, lá Deus Pai, é Jesus, tudo é o mesmo, é um só, é só a Santíssima Trindade. Deus veio nos dar já a cura. Está lá nos 10 mandamentos. Então, se você vai aderindo, se você vai se ligando, aceitando a mentalidade errada, os ensinamentos errados que a sociedade começa a ensinar, tu não vai entrar em cura, não. Então, o primeiro passo é esse. O meu pecado traz consequências. Se você também não tem noção direito do que é pecado, vá ver lá os vídeos anteriores que eu já passei sobre pecado, de cura interior no começo. Eu explico o que é pecado, tá bom? Então, aqui já é no nível mais avançado, esses assuntos doenças espirituais, que eu não vou ficar explicando o que é pecado, nada dessas coisas, não. O meu pecado, se tiver difíceis estudos, porque eles são doenças espirituais, é um estudo um pouco complexo. Vou tentar, no máximo possível, enxugar e explicar numa linguagem mais nossa, leigo, porque os sacerdotes, os padres, é para ter essa disciplina nos seminários, para eles, porque exatamente eles vão ajudar na confissão, que infelizmente muito não ajuda, né? Porque às vezes não tem esse conhecimento profundo de doenças espirituais. Então, o meu pecado traz consequências para mim e para as pessoas que me estão em volta e ofende a Deus. Então, a consequência do meu pecado. Aqui estou eu, o meu pecado traz consequências para mim, para as pessoas que estão à minha volta, certo? Ele vai trazendo consequência e ele vai ofender a Deus. E por consequência, ele vai ofender Deus lá na nuvem, né? Deus lá nos céus. Então, o pecado, irmãos, nada mais é, entenda isso daí, não importa qual pecado seja, não importa se você acha ou acredita que esse pecado, não, esse meu pecado do aborto, por exemplo, não está ofendendo ninguém. Não está, não. Primeiro já ofende você, a mulher já não fica bem, já lhe fez mal, né? Não é isso o pecado? Ele traz consequências para você. Então, primeiro atrás já faz mal a pessoa. Depois, ele vai ofender quem está em volta. Quem está em volta? O bebê, o feto. Não importa se para você ele não é uma vida, mas se você acredita em Deus, a partir do momento que há fecundação, já há uma vida ali. Para quem acredita em Deus, essas aulas aqui é para quem acredita em Deus. Se você está vendo essa aula e não acredita em Deus, não veja não. Pelo amor de Deus, meu filho, vai primeiro aprender a acreditar em Deus, aí depois você volte para cá, tá? Então, traz essas consequências. Deus sofre quando pecamos. Meu pecado afeta minha família. Pecado afeta família. Certo? Amigos. E etc. E os etc. Quem são os etc? Você tira essa conclusão. Então, cadetes que estão estudando, é só você parar para pensar e observe aquilo que você está fazendo, se não está prejudicando, ofendendo alguém, né? O pecado. É isso que você tem que entender, irmão. Então devemos levar a sério o pecado como o pecado original que nos deixou outras consequências. Então devemos levar a sério o pecado. Hoje está se justificando muito o pecado. Então o pecado original trouxe consequências. Quais são as consequências do pecado original? Nós estamos vendo hoje, né? As consequências da desobediência, o grande mal que causa a sociedade. Se eu desobedeço, eu estou tirando as coisas do lugar onde elas foram colocadas. E isso causa o caos, causa bagunça, o caos. O que é o caos? Vou dar o exemplo. Nós temos, no mundo, existe a gravidade, certo? Quem é que já estudou física sabe que aqui está o planeta Terra, aqui está o planeta Terra, certo? E todos os objetos, eles estão aqui, as coisas do mundo, elas estão aqui presas à gravidade, a esta lei que Deus deixou, que o homem descobriu na física. Então, a partir do momento, vamos supor que eu resolvo
tirar a gravidade, tudo vai começar a flutuar, ou seja, vai virar uma desordem, vai virar um caos. Se eu resolvo, diga assim, eu não quero obedecer à lei da gravidade, esse negócio de lei, de regras, de não sei o que, isso é uma opressão, isso é ditadura, é me oprimir, eu não quero obedecer à lei. Então se a gente tira a lei ela causa ordem. Vai dar também uma revisada lá nos vídeos de cura interior sobre a lei para você entender melhor. Então a lei ela faz com que as coisas permaneçam em ordem. Só isso. Se você tira, o melhor exemplo que eu dou é da lei da gravidade. Por quê? Se você tirar a lei da gravidade, se o ser humano, graças a Deus, o ser humano não tem condição de tirar a lei da gravidade. Porque se ele tiver, ser humano é o bicho mesmo, né? Ser humano se acha mesmo Deus. Se ele tira tudo quanto é de lei que está tirando. Então, se o ser humano ele pudesse tirar a lei da gravidade, o que ia acontecer? Eu ia estar aqui, não conseguindo nem estudar, né? Tá igual o astronauta assim, flutuando, voando, com as pernas para cima, os objetos andando, eu não ia conseguir nem usar. O quadro andando. Então, a lei da gravidade, ela permite com que haja ordem. Então, a lei é para isso. Então, desde a origem do pecado original, ele veio trazer o quê? Desordem. O homem desobedeceu a Deus. E a desobediência traz uma desordem, ou seja, o caos. As consequências, só você observar na sua casa, você tem filho, você observa como é que acontece com seu filho, ele desobedece. E vai causando caos. Então isso é óbvio, é simples. Então nós não nos satisfazemos com nada, vivemos mendigando. Então, pode observar que na nossa vida, nada para nós está bom. Né? A gente fica mendigando. Se você consegue ter um objeto, ter um celular, no outro dia você já não gosta muito desse celular, esse celular já está ultrapassado, aí você quer outro celular. Ou seja, a gente vive uma vida mendigando. Né? A cura do pecado total só acontecerá com a ressurreição, é claro, né? Então a nossa cura, a salvação só com a ressurreição de Cristo. Aí assim a gente vai obter a cura geral. Então vocês não vão ver nesses estudos de doença espiritual já pensando, Clarito, vai acontecer um milagre na minha vida, eu vou ficar 100% livre do meu pecado curado. Não, aqui nós vamos adquirir forças para crescer. Ou seja, para termos o que a gente chama ascese. A ascese é a subida espiritual, para você tentar se aproximar o mais possível de Deus e, se for na grande graça dele, morrer puro e direto para o céu. Senão tu vai terminar lá no purgatório, essa tua ascese. Mas se tu não resolver começar de agora, irmãos, não se preocupe não, se tu for salvo, tu vai passar por todo o processo lá no purgatório mesmo que tu não queira, se tu for ser salvo ainda. E lá vai ser mais demorado do que aqui, mais doloroso. Então aceite todo o processo de cura aqui. Eu costumo dizer que a cura é um processo doloroso, porque você primeiro tem que reconhecer que está doente e vai aplicar ferida em você. Ou a ferida não, o remédio. E aplicar remédio não é bom. É bom tomar remédio? Não é bom tomar remédio. Sente as consequências. Você tomar o remédio da vacina aí, vocês que foram vacinados, foi bom os efeitos que deu em vocês da vacina? Então, bora lá. Então devemos ter ascese, precisamos viver uma vida ascética. Então a ascese é o que? Chamado exercícios espirituais. Então cada um de nós que vai entrarmos nesse processo de cura, você precisa iniciar uma ascese, ou seja, iniciar um exercício espiritual. Por exemplo, jejum, vigília, sacrifícios, penitência. Então essa ascese, ela pode ser o que? Exercícios espirituais. Jejum, sacrifícios, penitências, orações, adorações, vigílias, leituras espirituais de algum santo, você lê, meditação da palavra de Deus. Agora observe, o que tu anda fazendo disso aqui? Para tu conseguir já ter entrado nesse teu processo de cura, de libertação das doenças espirituais. Todo diretor espiritual, consciente, católico, entendido dessas assuntos de doenças espirituais, ele vai nada mais, nada menos que passar para a tua cura e libertação dos teus males, a ascese. Eu acompanho as pessoas, quem estiver vendo esse vídeo, que são pessoas que são acompanhadas por mim, sabe que eu passo o que para vocês? Só que existe umas asceses mais específicas dependendo do teu tipo de doença, que é o que nós vamos ver em outras aulas adiante, que para cada doença espiritual tem um tipo de ascese mais voltada para te ajudar a vencer teus males. Então tudo isso, essa ascese é para combater os pecados,
para não nos envenenarmos espiritualmente. Porque o pecado nos envenena espiritualmente. Então isso é para combater os pecados, né? A gente tem que se esforçar, viu, irmãos? Esforce-se para você exercer estas asceses aqui. É muito triste pessoas que eu acompanho e não iniciam a ascese que eu dou para elas. Elas nunca vão vencer o pecado. Simples aqui, ó. E às vezes tem pessoas que eu faço acompanhamento que acham simples e besteira isso. Ou você obedece, porque entre o que é a desobediência, já vem lá o caos da pessoa, né? De ser desobediente. De querer coisas grandiosas para poder acontecer a cura na vida dela. Então, irmãos, se você tem um orientador espiritual, um diretor espiritual mesmo bom, siga o que ele está dizendo, tá bom? Agora eu vou falar aqui um pouquinho sobre a doença espiritual, que é a filáusia. Falar aqui, apagar aqui, falar aqui da filáusia. A filáusia, ela é a mãe de todas as doenças. Essa aqui é a mãe de todas as doenças. O que é a filáusia? Mãe de todas as doenças espirituais. Significa amor por si mesmo, por mim mesmo. Ou seja, filáusia é um amor que você tem demais por si mesmo. Existe uma filáusia boa e existe uma filáusia bom. Então grave isso daí, ó. Tem a filáusia boa e a filáusia ruim. O que seria a filáusia boa? É aquela que você cuida o mínimo possível, sem exageros, para poder você não ser uma pessoa descuidada. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que vivo nesse mundo, nesse planeta Terra, eu tenho que me cuidar, me higienizar, né? Estudar, cuidar da minha vida. Isso é a filáusia B, é você cuidar de você de uma forma equilibrada. Então, o tratamento das doenças espirituais, esses estudos, é para ajudar você a tentar entrar nesse equilíbrio. Ok? Ó, mensagem de São Maximo sobre a filáusia. Quem combate a mãe das paixões com a ajuda de Deus, claro, não esqueça que tudo isso só é combatido com a ajuda de Deus. Espalha, o que é que ele diz bem aqui, porque é minha letra aqui, irmãos, olha aqui o minha apostila, ó, dos meus borrões aqui, dos estudos que eu fiz com o Padre Paulo Ricardo. Fiz esses estudos espirituais com o Padre Paulo Ricardo, então eu fui anotando aqui meus borrões, né? Então ele vai dizer o quê? Ó, quem combate a mãe das paixões com a ajuda de Deus expulsa facilmente as outras. Olha só, quem combate a mãe. Então se você vai combater a mãe, a raiz, a filáusia ruim, você vai expulsar com facilmente as outras. Como é que... Ai, agora tá ficando bom, interessante. O que eu tenho que fazer para combater essa filáusia? Nós vamos ver isso ainda. Combate facilmente as outras paixões. Por exemplo, paixões. Ó, vamos entender que paixão... A gente pensa que paixão só é uma coisa romântica, né? Ó, a gente combate as outras paixões, que é a cólera, tristeza, raiva e por aí vai, né? Mas quem é dominado pela primeira paixão está ferindo as outras, mesmo não querendo, involuntariamente. Então, se você é dominado pela filáusia, vamos já saber o que é a filáusia. Exatamente. A gente sabe que é um amor exagerado por mim mesmo, né? Eu tenho aquele amor exagerado que eu começo a prejudicar a mim mesmo. Ok? Então você vai prejudicando, você vai sendo dominado. Se você for dominado pela primeira paixão, você está ferindo as outras, mesmo de forma involuntária. Mesmo de forma sem você perceber, ou seja, por ignorância. Então, por isso, irmãos, é preciso estudar, é preciso aprender, é preciso entender para você deixar de ser ignorante. Porque se tu for salvo, mesmo continuando na ignorância, sem querer estudar, sem querer aprender, sem querer conhecer como é a tua forma de pura libertação, tu vai ter que te libertar lá no purgatório. Tu vai ter que ir para lá. Por ignorância, não existe nenhum ser humano na face da Terra que Deus não vai dar uma luz para que ela comece a iniciar o seu processo de cura aqui na Terra. Não existe. De alguma forma Deus dá para você ir buscando. Ah, claro, mas eu nem sabia que existia esse negócio de cura interior. Não, mas Deus vai te dando de alguma forma. Ele te
convida através do amigo já para ir para a igreja, para ir para a missa. Isso já está trabalhando sem você perceber, sem aquele teu colega te convidar para ir para a missa, está trabalhando com o quê? Com a ascese que eu botei aqui. Qual é o tratamento para vencer as doenças espirituais? Se não é ter ascese, o que é ter ascese? Ir para a missa, rezar, fazer penitência, jejum. Aí você vai começar a ir para a missa. Aí quando você começa a ir para a missa, lá na missa, depois você vai com o tempo aprendendo que tem que fazer jejum, tem que rezar, tem que fazer as suas orações. E tu fazendo tudo isso sem você perceber, sem você precisar ter conhecimento de cura interior, tu já está trabalhando tua ascese, tu já está lutando contra a filáusia. Tá vendo como você começa a ter, mas você tem que começar a entrar. Sempre todo mundo recebe um chamado, ou de alguém, de algum colega, para poder iniciar uma caminhada em Deus. A filáusia é um amor pelo corpo, amor irracional, amor de si contra si. Então, ou seja, é um amor de si contra si mesmo, de você querer ter você procurar dar uma satisfação tão grande para o teu corpo que você acaba prejudicando. Eu vou dar o exemplo, o drogado. O drogado, por que ele toma droga? Porque quer se salvar, ser feliz, né? Amando a si mesmo. Então, drogado, exemplo aqui, ó, de amor por si mesmo que se prejudica. O drogado. Aí quer aprovar o quê? A droga. O que a gente falou agora há pouco sobre que a gente tem que ir contra os erros da sociedade, né? Se a gente quiser alcançar a cura, que a sociedade ela procura nos ensinar, nos colocar a mentalidade errada. Aí tá colocando aí na mentalidade que agora é bom usar droga, provar droga, maconha. Então o drogado, você pode ver que ele na verdade está mesmo por ignorância, ele está usando aquilo para uma satisfação carnal, para sentir aquele prazer nele mesmo. O viciado no álcool também, na bebida, ou seja, começa um amor tanto por si, de sentir aquele prazer, que ele vai se destruindo. Aquele que começa também a ficar vendo pornografia, fica vendo sexo, vício no sexo. A pornografia em si, só ver uma vez já é pecado grave. Então, a filáusia é isso. Ela é este amor por si. Então, tá aí o exemplo de quando você está cometendo a filáusia. Então, observe, irmão, qual vício te encaixa na tua vida mais aí? Você é um viciado em droga? Você é um viciado no álcool? É um viciado no cigarro? É um viciado na televisão? Rede social também? Observa as próprias redes sociais que tu está viciado a ponto que tu não cuida da tua vida. Que tu acha que é um prazer estar ali no celular, e tu tem a casa para cuidar, para manter limpo, tu deixa a tua casa porca, imunda. Ou seja, tu está desleixando demais as coisas para ficar numa outra coisa, num vício. Ou seja, tu está destruindo tua vida. Tendo um amor por si mesmo exagerado, aí você pensa só em você mesmo, olhar ali as redes sociais, fica só em redes sociais demais. Quantas horas tu passa nas redes sociais? Então eu tô trazendo vícios atuais. Então não existe só o vício da droga, a gente só olha para eles. O vício de não fazer nada. Clailton, nós vamos ver aqui sobre a doença, a filha da filáusia, nós vamos ver filhas dela, chamado a assídia, a preguiça, né? A assídia, a preguiça, que você está tão aviciado, está tão acostumado a não fazer nada, que continua não fazendo nada. Quanto mais nada você faz, mais nada você quer fazer. Então tá vendo? Você fica se sentindo naquela moleza, achando bom que eu tô aqui, eu não quero fazer nada. Olha aí a filáusia, a mãe. Então você tem que destruir a mãe, você tem que ver aquilo em você. Entendeu? Olha como é interessante. Então a filáusia é um amor louco por si que se destrói. Como Jesus diz no Evangelho, quem quiser se salvar vai se perder, mas quem perder o mundo se salvará. Ou seja, olha como Jesus já veio trabalhando na gente para se libertar das curas interior. Por isso que a meditação da Bíblia, da palavra de Deus, se você ler, você vai se deparar com essas passagens, Jesus vai pôr em prática, né? Não. Olha só como faz o tratamento das doenças espirituais a leitura da Bíblia sem você se dar conta. Por isso, quando você vai se envolvendo na igreja, é chamado ali, Deus já está te colocando, sem você perceber, sem você ter esses estudos aqui, sem você ter esse conhecimento que existe cura interior, você já está fazendo o tratamento da tua cura e libertação. Então, entende como é que é. Então, se você lê essa palavra de Deus, for uma pessoa que vai para a missa, um católico verdadeiro, que pega a Bíblia, a palavra de Deus, e começa já a ler, você é aquele que já vai para a missa e vai meditando, mas não é só ler, mas ver aquilo ali que Jesus ensinou e começa a pôr em prática, você já está fazendo a ascese. A ascese é o resumo de todo o processo da cura. Então, a filáusia é esse amor louco que Jesus diz. Quem quiser se salvar vai se perder. E quem
vai se perder, mas quem perde o mundo se salva. Ou seja, se você começa a viver neste mundo sem estar muito preso a ele, que tu em Deus a tal ponto que se tu perder um relógio normal, tu morre porque tu perdeu um relógio, ai, foi meu relógio caro de R$ 100, aí você vai ficar triste, ou seja, vai entrar a doença espiritual da tristeza, que nós vamos estudar, que a doença espiritual da tristeza, ela está ligada aos apegos materiais. Então, se ao fato de você exercitar essa passagem bem aqui de Jesus, você não vai entrar em desespero com nada. Por exemplo, quando a gente não consegue ter dinheiro, não te leva ao desespero, isso já vai mostrando o que? Se tu entra em desespero porque tá difícil as coisas. Teu apego ao mundo. Ah, claro, mas precisa de dinheiro. Precisamos de dinheiro. Mas se a gente exercita a palavra de Deus, você vai conseguindo vencer, meditando. Jesus, o dinheiro passa. Vai passar também mesmo que eu morro. Eu vou morrer um dia mesmo, então se eu não estou conseguindo, entrega a minha vida. Faça como Elias. Entrega a sua vida lá para a viúva lá, que não tinha o que comer lá. Vai lá, fica lá e faz como a viúva. E Deus multiplicou lá o pão. Né? A viúva lá que não tinha mais pão nem nada para poder fazer a comida. E Elias, só tenho isso aqui. Nós vamos comer e esperar a morte. Aí Elias disse que não ia faltar o pão. E lá eles ficaram comendo. Ou seja, porque não tinha apego. Se fosse para ter. Então, se você vai meditando a palavra de Deus do desapego ao mundo, tu vai trabalhando a cura da filáusia. Olha como Jesus já traz tudo para nós, mas tu não lê a Bíblia, a gente não quer ler a Bíblia, tá vendo onde é que está tudo? Nos exercícios espirituais da cura. Se fugirmos da cruz, estamos fugindo da nossa verdadeira felicidade. Então, grave isso daí. Se fugirmos da cruz, estamos fugindo da verdadeira felicidade. Se fugirmos da cruz, estamos fugindo da verdadeira felicidade. A felicidade não é nos bens materiais. A felicidade não está no casamento. Eu digo para todo mundo, eu digo assim, a gente se casar é você entrar no purgatório. Entrar no purgatório, a gente vai se casando pensando que vai viver uma vida feliz para sempre. Não, isso é conto de fadas. Então a verdadeira felicidade está em carregar a cruz. Quando você carrega a cruz, você encontra a verdadeira felicidade. E entenda uma coisa, prazer não é felicidade, tá? Prazer é diferente de felicidade. Aí é por isso que você está tendo prazer nas coisas materiais, no dinheiro, está tendo prazer de estar com sua mulher ou vice-versa, né? Seu esposo, seu namorado, sua namorada, você está com prazer de estar com ele. Isso não é felicidade. Então não vamos confundir isso. A felicidade mesmo, suma, absoluta, é no encontro com Deus. Ok? Então o prazer está ligado ao corpo. Né? Prazer está ligado ao corpo, a felicidade está ligada ao coração, à alma. Então, o prazer, ele está ligado ao corpo. E a felicidade, ela está ligada à alma, ao espiritual. Por isso que não vamos confundir. Se tu tá bem interiormente, por isso que o interior, né? Se tu tá bem interiormente, tu pode não ter nada prazeroso aqui na terra. Os santos, o prazer deles era sofrer, era maltratar o corpo, era o martírio, era fazer o jejum, as penitências. Isso era o prazer, era a felicidade deles. A felicidade deles era isso. E nós estamos com os valores invertidos. Cuidado, a felicidade é espiritual e por causa da felicidade buscamos de forma errada no prazer as coisas. Então, em nome do prazer, a gente busca a felicidade nas coisas. Então, a felicidade, ela é espiritual. Então, você tem que buscar ela de forma espiritual. Quando nós realizamos nossos desejos, matamos nossa capacidade de desejar. Entende uma coisa? Quando a gente realiza nossos desejos, nós matamos nossa capacidade de desejar. Se você realizou o desejo, não quer mais aquilo. Não é verdade? Se eu queria comprar aquele carro... Pronto, eu já tive aquele carro, agora eu já tive, pronto. Aí você não quer mais. Agora, esse carro que eu tinha de 5 anos atrás, eu já não serve mais. O meu desejo agora é outro, ou seja, você matou, então nunca termina. Você está tendo, na verdade, um prazer
para satisfazer o seu ego material. O filme O Método dos Desejos, ele mostra muito isso, né? O Método dos Desejos 3, que eu já assisti há um tempo atrás, ele tem umas cenazinhas eróticas no comecinho, mas pula essa parte aí, se vocês fossem assistir. Mas ele mostra o quê? Satanás, que aparece na forma de se disfarce de um professor, e ele vai oferecer desejos para as pessoas, perguntar o que é que você mais gostaria, qual era o seu maior desejo. Aí uma pessoa vai dizer, meu desejo é ser magra, esbelta. E aí ele vai fazer o desejo ao contrário, ou seja, a pessoa, em vez de ela ficar tão magra que ela morre de tanto emagrecer, ela começa a vomitar o próprio corpo dela, a gordura. E ela vai emagrecendo, ou seja, realizou o desejo dela. Então é assim que acontece, os nossos desejos, eles são realizados de forma ao contrário. Você pensa que está te satisfazendo, mas não está. Porque quando você já tem aquilo ali, você não quer ter mais. Pode observar se não é assim. Existem as necessidades e precisam ser feitas. Então vamos entender a diferença de necessidade, né? Existe aquilo que é necessário. O que é necessário? O que é necessário que a gente precisa fazer? É isso que a gente tem que entender. O que é necessidade? Necessidade, ó. Necessidade. As necessidades, elas precisam serem feitas. Por exemplo, se a gente não realizar a nossa necessidade, a gente não vai se sentir bem. Por exemplo, comer, a gente precisa se alimentar. Alimentar. Isso é uma necessidade. Claro que junto com alimentar, Deus deu prazer. Aí onde é que, às vezes, dentro dessa necessidade de se alimentar, vai depois cair, quando a gente for ver, na doença espiritual, gula. Porque a gente já vai estar ferido na filáustea, que é o quê? Uma satisfação do prazer. Pode observar como o comer não te dá prazer, aí você quer comer. Vou dar um exemplo, eu quando era criança, adolescentezinho de uns 10, 11 anos, quando meu pai levou a gente para, depois da missa do Natal, eu, meus irmãos e meu primo, para tomar sorvete. Eu gostava tanto de sorvete, ainda hoje gosto, né? Hoje, graças a Deus, eu tô controlado com isso aí. Mas eu gostava tanto de sorvete, meu pai comprou sorvete, saiu da missa de Natal, quer mais sorvete? Aí todo mundo quis sorvete. Quando ele perguntou de novo a terceira vez, quer mais sorvete? Eu disse que eu queria. Aí eu disse ainda eu não me lembro se era meu irmão, era meu primo, eu disse assim, que meu primo não queria, ou era meu irmão, você não quer, mas diga que quer para poder dar para mim. Então, em vez de eu comer, ó, comemos umas 2 vezes sorvete, eu comi a terceira vez, e eu ainda comi a 4ª vez do meu primo, o sorvete. E depois, no outro dia, eu fui passar mal, ou seja, a gula, do prazer, que é gostoso. O prazer aí depois foi fazer mal. Por isso que a filáusea, ela é isso, ela te destrói. Se eu ficar o tempo inteiro só no sorvete, tomando... Imagina isso aí todo dia, direto nesse meu vício. O que vai acontecer com o meu corpo? Eu vou destruir meu corpo, eu vou ficar só na diarreia. É igual a bebida do álcool. Por isso que a filáusea, ela destrói